Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Nosso conteúdo de hoje sobre a crise do Brasil colonial, certo? Vou explicar para vocês alguns aspectos aqui que fizeram com que o Brasil deixasse de ser colônia para passar, então, a ser um país independente. Esse processo de independência que a gente já conhece, que inclusive até celebramos no dia 7 de setembro, é um evento que vai ocorrer no ano de 1822, mas anterior a essa data, né, o fato interessante e importante é que o Brasil ele passou por um processo de colonização duro, pesado, e que é importante a gente entender. Vou tentar apresentar para vocês aqui alguns fatores importantes, desde a época do chamado descobrimento. Esse descobrimento nós fazemos referência da Europa, descobrir outro território que até então ela não conhecia. Então, por isso que fala-se descobrimento. Não é errado dizer descobrimento, isso vai depender aí do contexto que é utilizado, esse termo. E o Brasil, então, colonizado por volta de 1500, veio, então, a ser descoberto aí, então, no dia 22 de abril de 1500, inclusive celebramos aniversário do Brasil, 520 anos no último dia 22 de abril, né? No último dia 22, não, no caso 22 de abril, houve então essa comemoração. Foi uma data que praticamente aqui no Brasil nós quase não lembramos dessa importância em termos do aniversário do país, que é até engraçado isso. Se celebra o dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, e no caso 22 de abril, que é o aniversário do país, muitas vezes passa despercebido, né? Muitas vezes não, passa despercebido, né? Então é o seguinte, o Brasil então 1500 é chegado aqui a nau portuguesa, um navio português, e no dia 22 de abril de 1500, mas é um período que os portugueses de primeiro momento não veem tanta importância assim no Brasil. Essa importância eles só vão assim se dar conta a partir de 1532, onde realmente vai começar o processo de colonização. Então, aqui no Brasil, fizeram o processo de capitanias hereditárias, que vocês estudaram ano passado, que é uma divisão territorial do Brasil em 15 capitanias, onde os donatários ficavam responsáveis por distribuir as terras para os portugueses que quiseram, na época, expandir suas riquezas ou produzir ainda mais produtos fora da Europa, e catequizaram os índios, escravizaram os índios, que é todo aquele processo que vocês conhecem, né? Introduziu a fé católica, houve então alguns processos de transformações, principalmente na exploração do ouro, exploração do pau-brasil, disso vocês já sabem. E até então, Portugal tinha então o Brasil sob seu domínio. Então, quem é considerado ali metrópole e colônia? Brasil, considerado colônia, e Portugal, considerado metrópole, certo? A coroa portuguesa sendo a metrópole, que tinha o poder sobre as terras brasileiras, certo? E aqui eu vou explicar agora para vocês como que acontece esse processo de crise para poder chegar aí ao desenvolvimento da independência do país, certo? Então, para isso eu preparei alguns slides para vocês aqui para ficar mais fácil, certo? E qualquer dúvida aí vocês podem estar procurando aí.
E é um processo, pessoal, muito importante para o desenvolvimento do país da época, porque houve uma transformação, uma ascensão é, na, na, nas ideias do povo por causa da influência do iluminismo, tá? Que eu vou explicar para vocês dentro desse contexto, certo? Então é o seguinte, ó, nosso conteúdo, a crise do sistema colonial no Brasil, ou seja, se está em crise, automaticamente a gente então tem aquela visão de que algo vai mudar, tá? Tendo crise, se essa crise não passar, algo vai ter que melhorar, certo? Então é o seguinte, ó, a situação de Portugal e Espanha, no contexto internacional, não estava fácil no final do século XVIII. Esse final de século XVIII, nós estamos falando ali a partir de 1750, certo? E qual era o grande motivo de a Espanha e Portugal, que eram grandes países aí que proporam as grandes navegações e que fizeram toda a diferença no cenário europeu, mundial, inclusive na conquista de terra? Porque outros países estavam ganhando um grande destaque econômico, social, político, cultural na Europa. Então, eu coloquei aqui para vocês o mapa para vocês analisarem os países que acabaram tomando frente aí ao desenvolvimento econômico, né, em relação ao que se tinha antes, que era somente a Espanha e Portugal. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui os dois países, certo? Espanha e Portugal. Então, eles que dominavam na época. Porém, agora vão surgir outros países que vão ter o processo de ascensão, que vão ser quem? Olha só, a França, certo? Por causa do desenvolvimento da Revolução Francesa, né, que eu já expliquei para vocês em outro momento. Nós vamos ter também a ascensão da Inglaterra, certo? Que é esse territóriozinho aqui. Vamos ter a ascensão da Holanda, certo? A Holanda que, inclusive, vai fazer total diferença no desenvolvimento mundial, explorando e também buscando aí outros territórios. E que é importante nós entendermos também, certo? E a Holanda nessa regiãozinha aqui, certo? Então, nós temos esses três grandes países aqui agora, tendo um processo de ascensão econômica, social, né, e política da época, que fizeram, então, toda a diferença no cenário mundial, certo? Para a gente analisar, então, agora, nesse próximo slide aqui, que eu preparei para vocês, aqui nós temos a oportunidade de entender, então, o que seria o chamado Pacto Colonial. Né? Então, vocês já estudaram isso sétimo ano. Pacto Colonial seria o acordo que a colônia fazia com a metrópole. No caso aqui do Brasil, o que era proposto por Portugal, o Brasil tinha que acolher. Então, nessa imagem aqui, é classificado direitinho, né? Então, aqui, ó, tem o rei de Portugal, né, com sua coroa e tudo mais, ele aqui, ó, fazendo o domínio do Brasil. Então, tudo que o Brasil produzisse tinha que ir, então, para Portugal, certo? Então, olha só, como que acontece essa crise? Portugal, embora a grande potência da época, ela estava passando por alguns apertos econômicos. E esses apertos econômicos, inclusive por causa dessa ascensão aí de outros países, né? Como eu já expliquei para vocês ali, a Holanda, a França e a Inglaterra, certo? Então, o governante da época, o chamado Dom José I,
ele chama Marquês de Pombal, que era um dos seus ministros aí, principalmente no setor administrativo, o rei chamou o Marquês de Pombal para poder fazer algumas medidas, para poder tentar conter esse aperto fiscal. E essas medidas foram tomadas, né? Já haviam também, além do aperto, algumas insatisfações dos colonos, aquelas pessoas que estavam aqui no Brasil expandindo territórios, processo de agricultura, processo de pecuária, já estavam também insatisfeitos com a coroa portuguesa. E a partir daí também, pessoal, entra aquela questão que eu já expliquei para vocês, o processo iluminista. Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade fizeram, então, com que ocorresse uma ruptura dessa relação de colônia e metrópole, porque os ideais de liberdade, liberdade de expressão, a igualdade, a busca de igualdade social e também a fraternidade, que seria aquela questão de amizade entre um e o outro, né, também propagado pela Revolução Francesa, fizeram, então, com que várias pessoas que estavam aqui no Brasil tivessem um outro pensamento, né, em relação à situação política. E houve também, no ano de 1776, o processo de independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, que nós sabemos que quem colonizou os Estados Unidos foram os ingleses. E no ano de 1776, por causa dos ideais iluministas, que inclusive eu já tratei disso com vocês em sala de aula, a Inglaterra, né, não aguenta também determinadas pressões. Os Estados Unidos, então, faz o processo da libertação das 13 colônias, né, a descolonização das 13 colônias, e aí inicia-se o processo de independência. Então, motivado a isso, o Brasil também vai pelos mesmos caminhos. Então, vamos lá. As nações que mais se destacaram foram a França e a Inglaterra, certo? Então, elas ganharam aí o cenário de grandes potências. Lembrando que os ingleses, eles já estavam conquistando o cenário ultramarino, ou seja, as expansões através dos oceanos, em termos de navegações, de rotas comerciais, eram os ingleses quem lideravam. E os franceses já estavam, então, tendo aquela influência em relação a outras monarquias. Um exemplo disso é a própria Espanha, né, onde a França vai interferir diretamente no país da Espanha. E Portugal, então, mediante essas situações de crise e tal, já percebendo isso no século XVII, eles já vão tentar fazer alguns acordos comerciais com a Inglaterra. E esses acordos comerciais vão fazer toda a diferença no desenvolvimento econômico. Um dos grandes fatores que auxiliaram bastante para que Portugal tivesse pelo menos um equilíbrio de primeiro momento foi o Tratado de Methuen. O que foi esse Tratado de Methuen? Foi no ano de 1703, onde estabelecia o fim da restrição das entradas de vinhos portugueses na Inglaterra e de tecidos em Portugal. Na verdade, era uma troca, certo? Então, nós temos aqui, ó, nessas imagens aqui, eu vou tentar fazer aqui um círculo para vocês entenderem, né? Dentro desse contexto aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o desenho do vinho, certo? Quem produzia esse vinho? Portugal, certo? Então, aqui, ó, Portugal produzia o vinho. Então, qual que era a intenção? De abrir, então, comércio para chegar até a Inglaterra, certo? E da mesma forma, né, que durante um tempo aí essas relações acabaram, mas por uma necessidade já do século XVII, aí houve a necessidade, né, de ter essa relação novamente, a questão do tecido, a Inglaterra, então, fornecer para Portugal. Então, esse foi o Tratado de Methuen, que seria, então, o objetivo de manter essas rotas comerciais entre os dois países.
Porém, nós vamos notar o seguinte, que embora tenha essas relações, né, que é de grande importância, a gente tem que entender que essa troca comercial foi positiva de primeiro momento, mas com o passar do tempo ela foi se desgastando porque não era da mesma forma essa troca. Às vezes, Portugal precisava importar mais tecido do que exportar vinho. E isso, então, prejudicou algumas situações em Portugal. E aí, Portugal, então, para tentar superar a crise, né, o Marquês de Pombal, que se chamava Sebastião José de Carvalho e Melo, ele era ministro, então, de Dom José, ele reforça o controle na colônia. E que tipo de controle seriam esses? Então, dentro do Brasil, o que, que ele faz? Ele faz, então, esses pontos específicos aqui, certo? Então, ele vai aqui, ó, criar as casas de inspeção do tabaco e do açúcar. O objetivo aqui era para poder controlar a exportação, certo? E analisar as dificuldades que tinham, então. Criaram, então, as companhias gerais. Essas companhias gerais aqui eram dos estados do Grão-Pará, né, que corresponde hoje à região ali do Pará e do Amazonas, e do Maranhão, no caso, né? Então, assim, Grão-Pará era o Pará e o Amazonas, e que correspondem hoje, né? O Pará e o Amazonas, o Grão-Pará. E também do Maranhão, certo? Então, era o Grão-Pará e o Maranhão tinham também esses tratados de companhias gerais, e tinha também a Companhia Geral de Pernambuco e da Paraíba. O grande objetivo também era para reforçar o monopólio comercial nessas regiões. No ano de 1758 houve a proibição então de escravização dos índios. Aí o que é importante a gente entender que vai iniciar então um processo escravista no Brasil. No ano de 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil, isso tudo por ordem de Marquês de Pombal. O que os jesuítas fizeram no Brasil? Eles catequizaram os índios, eles trouxeram a fé católica, né? Inclusive os jesuítas um grupo de religiosos aí, que foram uma ordem religiosa que foi formada por Inácio de Loyola, inclusive para acabar com a reforma protestante, né? Para tentar conter a reforma protestante lá na Europa. Vieram aqui para o Brasil, ajudaram bastante o Brasil dentro do sentido de catequização, de educação de muitas pessoas, mas eles acabaram sendo expulsos. Inclusive até pelo processo educacional formal mesmo, de escolas e tudo mais, eles auxiliaram bastante, certo? Houve também o desenvolvimento do real erário, né, que era a tarefa de cobrar o quinto do ouro, né, que era um imposto, então, para não ter sonegação nem contrabando de ouro, chamado real erário. A mudança da capital no ano de 1761, antes estava em Salvador, então passou a ser transferida para o Rio de Janeiro. Embora essas mudanças ocorreram, isso não foi suficiente para tentar conter a crise, certo? A crise, então, permaneceu, e o fato, então, fez com que muitas pessoas da época, né, ficassem aí à mercê de dificuldades dentro do sistema colonial brasileiro, certo? Então, essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida, eu estou aqui para poder sanar as dúvidas de vocês, tá? Então, vocês vão fazer as atividades, essas atividades, então, propostas, elas vão dar, então, para vocês uma base mais metódica, né, de como vocês podem estar entendendo, então, esse processo do cenário brasileiro. E é isso aí, pessoal. E outro detalhe, tentem estudar o iluminismo, certo? Tentem analisar, então, todo o processo vamos dizer, de história, né, desses acontecimentos, então, brasileiros. E qualquer coisa, estou aqui, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.